Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro de estudo e de aprendizado e, como sempre fazemos, por meio da nossa prece de início. Senhor Jesus, amigo querido, nosso mestre amado, queridos amigos e benfeitores espirituais que nos ajudam, nos orientam e dirigem essa casa que tanto estimamos, nesse instante nós elevamos os nossos pensamentos em prece e oração para agradecer a bondade e a misericórdia divina, mais uma oportunidade que nos é dada de estudo, de aprendizado, de reflexão em torno dessas lições que tanto tem nos assistido e nos orientado. Agradecemos, Mestre, a bênção da vida, da saúde, todo o amparo e proteção que tem sido direcionados a cada um de nós, em nossas vidas cotidianas, nas nossas lutas, desafios e batalhas de cada dia, onde temos a certeza que nunca nos falta o amparo, a proteção e a assistência de nosso Pai, sempre cheio de amor e de misericórdia por todos nós. Pedimos a Deus nesse instante que os nossos bondosos amigos aqui presentes nos inspirem e nos ajudem nos estudos da noite, para que possamos ser claros, objetivos, cumprir o objetivo de aprendizado que está disposto para nós e que nos ajudem também a nos guardarmos, a refletirmos e levarmos conosco o aprendizado dessas lições. Pedimos ainda, Senhor, que nos traga bênçãos de saúde, de paz, de serenidade, de equilíbrio, de bom senso, que o Senhor nos inspire e nos ajude dentro das preocupações que cada um de nós traz consigo, para que recebamos a luz da inspiração divina para agirmos diante dos desafios da melhor maneira, da forma mais cristã possível. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos da noite na santa paz do Senhor, e assim seja. Meus caros irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, conforme a nossa programação de estudos, na leitura e nos comentários em torno da obra psicografada pelo Chico e ditada pelo espírito de André Luiz, que é o livro Desobsessão. Vamos aqui fazer uma rápida síntese e visão geral dessa obra. Pode ser que alguns dos irmãos estejam chegando hoje, então, para que a gente se situe e dê continuidade ao nosso estudo. Essa obra, meus amigos, é o seguinte: é uma obra extremamente objetiva e clara para a gente sobre como deve funcionar uma reunião mediúnica de desobsessão, que é uma das tarefas, segundo a própria doutrina nos fala, uma das tarefas de grande importância de uma casa espírita, e que, segundo os espíritos maiores também nos ensinam, ela é fator de manutenção e de equilíbrio da casa e dos membros da casa entre si. Por quê? É por meio da tarefa de desobsessão que muitas vezes irmãos desencarnados que nos acompanham na qualidade de obsessores, sejam inimigos pessoais nossos,
sejam inimigos propriamente da tarefa, da causa espírita ou da casa espírita, muitas vezes vai ser por meio dessas reuniões, dessa tarefa, que eles vão ser esclarecidos, amparados, orientados, socorridos, acolhidos, evitando o transtorno de todas as situações nas nossas vidas pessoais, bem como também diminuindo as ameaças que pairam para a existência e continuidade da tarefa numa casa espírita séria. Por isso que essa obra periodicamente é estudada nessa casa, para que todos nós saibamos, mesmo que ainda não estejamos vinculados ao grupo do trabalho mediúnico, à tarefa do trabalho mediúnico, nós nunca sabemos quando esse convite pode chegar para cada um de nós, para que a gente participe, para que a gente integre o grupo, ou mais, meus amigos. Nós não sabemos, dentro das voltas e da dinâmica própria da vida, se um dia algum de nós vai estar morando em outra cidade, vai se mudar por força do trabalho, alguma circunstância, e tudo que a gente aprender aqui, de alguma forma, a gente vai poder acrescentar, aonde quer que a gente esteja. Tá? Então, é o seguinte, quando a gente pega a série André Luiz, nós vamos ver que tem uma diferença muito grande para esse livro. Enquanto nós temos no nosso lar, no Mensageiros, no Missionários, no Obreiros da Vida Eterna, obras que são mais descritivas, são mais pormenorizadas e chegam a ser, algumas delas, até mesmo romanceadas, contando ali capítulo a capítulo o que acontece com os personagens, com as figuras dispostas nos seus diversos capítulos, por exemplo, o livro Sexo e Destino mesmo assim. Nessa obra nós vamos ter uma característica muito diferente, porque nós vamos ter aqui um manual prático, dicas rápidas, objetivas, critérios e parâmetros que são necessários para o funcionamento adequado de uma reunião mediúnica de desobsessão. Ou seja, nós estamos estudando um manual prático, uma obra bem diferente, conforme a gente tem falado. Então vamos lá. Em que pé que estamos, né? Aonde a gente se situa no estudo? Já passamos pelo prefácio, pela introdução, e já passamos também pelos 9 primeiros capítulos da obra, que dizem para a gente sobre preparo para a reunião, despertar. Segundo capítulo, preparo para a reunião, alimentação. Terceiro, preparo para a reunião, repouso físico e mental. Quarto, preparo para a reunião, prece e meditação. Quinto capítulo, superação de impedimentos, chuva. Sexto capítulo, superação de impedimentos, visitas. No sétimo, superação de impedimentos, contratempos. No 8, impedimentos naturais. No capítulo 9, que foi o último que nós estudamos, né, no nosso último estudo, na última quinta-feira de fevereiro, tempo e espírito. E agora vamos dar continuidade aqui pelo capítulo 10. Se o tempo permitisse, a gente faz um resumo, uma recapitulação dos outros capítulos, mas o tempo não permite. Então, para quem já está acompanhando, foi só para a gente lembrar mais ou menos, depois a gente dá uma relida em casa. Vamos seguir adiante aqui com o capítulo 10 em diante. Então vamos lá. Recinto das reuniões. O recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. A mesa, com alguns dos livros baseados da doutrina, com alguns dos livros básicos da doutrina espírita, de preferência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e um volume que desenvolve o pensamento kardeciano conjugado aos ensinamentos do Cristo. Estará cercada pelas cadeiras devidas ao número exato dos componentes da reunião, apresentando-se despida de toalhas, ornamentos, recipientes de água e objetos outros. Então vamos lá, meus amigos. Qual que é a visão geral da sala da reunião mediúnica? É de limpeza e de simplicidade. E aí, vamos aqui relembrar para aqueles que já frequentam e participam, e para quem ainda não conhece, para ter uma ideia.
A nossa sala de reunião mediúnica é aquela sala que fica aqui, saindo do corredor esquerdo, a primeira à esquerda, depois do salão do ato interno aqui da casa. E quando ela está preparada para o dia da reunião mediúnica, é exatamente isso aqui que a gente vai ver. É uma sala limpa, simples, sem ornamentos. A mesa, no dia da reunião mediúnica, ela não apresenta uma toalha, ela não fica forrada, né? E o interessante é a gente observar, por meio das descrições de André Luiz, como que tudo que existe é exatamente o que a gente vai ver aqui. Ou seja, à medida que a gente vai estudando essa obra e vai vendo a correspondência e o cuidado que se tem nessa casa em seguir as orientações aqui, a gente se sente o quê, meus irmãos? Muito seguro, muito tranquilo. Porque aquilo que parecia uma tradição ou um costume do grupo, na verdade, são as orientações que estão dispostas nessa obra. Quais os livros que a gente se utiliza que vão fazer a leitura preparatória da reunião mediúnica? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e de fato, todas as reuniões eles são lidos, alguns trechos dessas duas obras. E terceiro, um volume que desenvolva o pensamento de Kardec conjugado aos ensinos do Cristo. Vamos ver aqui quem se lembra qual que é a obra que a gente utiliza que se enquadra nessa orientação aqui. Fonte Viva, né? Que faz parte de uma série de Emmanuel, que composta por 5 livros, portanto, qualquer um deles seria válido, que são Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Qual que é a característica dessas obras, meus irmãos? Possivelmente, quase todos nós deveríamos ter elas aqui conosco nas nossas casas. Emmanuel pega o versículo bíblico e comenta para a gente em 2 páginas. São páginas sucintas, mas cheias de sabedoria. E, portanto, exatamente na linha do que André Luiz coloca, ou seja, desenvolve o pensamento de Kardec conjugado aos ensinos do Cristo. Então, fica aqui a orientação das obras. Por exemplo, um ponto interessante. A gente poderia substituir o Livro dos Médiuns pelo Evangelho ou pelo Livro dos Espíritos, ainda mais considerando que é uma reunião mediúnica? Não. Nós já lemos uma ocasião orientação específica nesse ponto, ou seja, o dia da reunião mediúnica não se estuda a mediunidade dentro da reunião. Então, livros de desenvolvimento ou de estudo da mediunidade não são apropriados para a leitura que antecede a reunião mediúnica. Nós vamos ver isso aqui mais à frente, um dos capítulos que está lá na frente. Tá? Outro ponto interessante aqui. O que André Luiz coloca para a gente? Que a sala não deve ter também ornamentos e nem recipientes de água. Vejam que interessante. Para nós que já participamos, para todos aqueles que já participam da reunião, onde que fica a nossa água frutificada que é distribuída para o grupo, para todo o grupo mediúnico? Fica onde? Do lado de fora da sala. Ela não fica dentro da sala mediúnica no início dos trabalhos. E mais. E aí vai uma recomendação importante para todos nós. Muitos de nós adquirimos o hábito de hoje em dia andar às vezes com uma garrafinha d'água. E aquilo ali a gente vai bebendo, vai hidratando, que é muito bom e saudável. E na reunião mediúnica, eu posso levar minha garrafinha para a Beth mesmo, está com a garrafinha ali. Eu cheguei a levar na reunião mediúnica, Foi a Cris. A Cris falou? Zoquinha? Pois é, olha que interessante. Nós não devemos levar uma garrafinha de água para dentro da reunião mediúnica. Aqui André Luiz não explica, mas qual a razão disso, meus irmãos? Nós estamos dentro de um ambiente hospitalar do ponto de vista espiritual. É como se dentro daquele ambiente vão ser manipulados fluidos de irmãos nossos que estão enfermos, estão muito doentes da alma, e, portanto, a água, sendo um elemento extremamente maleável e receptivo das energias e dos fluidos ambientes, a água, então, com as manifestações dos enfermos
espirituais iria se impregnar de quê? De fluidos prejudiciais, de fluidos inferiores. Nós já estudamos uma ocasião, e fica aqui a referência para todos, que é a seguinte: tem um estudo simples, muito simples, que certa feita um professor japonês fez. Eu acho que o nome dele é Matsuno Emoto, se eu não estou enganado. Uma vez ele fez uma coisa muito simples. Ele fez o seguinte: ele colocou várias amostras de água pura e submeteu cada uma daquelas amostras a diferentes vibrações e energias. Então ele pegou um copo d'água e colocou ali uma música de heavy metal tocando lá do copo d'água, junto do copo d'água. Colocou uma música clássica mais bonita numa outra amostra. Colocou uma água submetida a uma voz agressiva, ou seja, um alto-falante repetindo, uma pessoa gritando com um tom de muita rispidez, de muita agressividade. Colocou uma amostra de água com uma pessoa orando, e depois ele fez o seguinte: ele congelou e analisou no microscópio. Os cristais, a forma com que a água adquiria em uma e outra situação eram completamente diferentes, mostrando nas vibrações superiores cristais belíssimos, enquanto que nas vibrações de natureza inferior mostrava ali uma estrutura molecular ou cristalina completamente desorganizada e agressiva aos olhos. Então, se a gente leva a garrafinha de água ou um copo d'água para dentro da sala mediúnica, nós vamos submeter aquela água à contaminação fluídica, à contaminação dos pensamentos, das vibrações dos nossos irmãos que vão ali manifestar e que estão o quê? Enfermos, estão doentes da alma, provisoriamente. Continua André Luiz. Em seguida, a fila dos assentos, ou seja, nós temos a mesa, os assentos em torno da mesa, em seguida, colocar-se-á pequena acomodação, seja um simples banco ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Ou seja, além da mesa mediúnica, nós temos os bancos ou as cadeiras no entorno da mesa, e que normalmente a gente dá que nome aqui? É a subcorrente. É onde vão ficar, meus irmãos, todos aqueles que estão em tratamento na reunião mediúnica, ou mesmo os demais médiuns e participantes do grupo que naquela noite não estão sentados na mesa de trabalho mediúnico. E ali eles vão ficar à toa, sem o que fazer? Não, a gente já estudou que ali é preciso o quê? Nutrir a prece, os pensamentos positivos, para ajudar e sustentar o trabalho que está sendo desempenhado naquela noite específica. Concluindo o capítulo. Um relógio será colocado à vista ou à mão, seja numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o horário e a disciplina estabelecida não sofram distorções. E o aparelho para gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Então vamos lá, vamos fazer alguns comentários aqui. No que diz respeito ao relógio, normalmente a gente usa o relógio de pulso, né? E o dirigente daquela noite fica atento ao horário, porque, meus irmãos, o horário de início é rigoroso, nós vamos ver mais adiante. Bem como também alguns outros horários que precisam ser observados ao longo da reunião. O tempo da leitura preparatória não pode exceder ali em torno de 10 minutos. A prece inicial também não pode ser muito longa, não pode ser muito extensa. Tudo isso nós vamos ver. As comunicações têm um limite de tempo para acontecer, para que a reunião como um todo dure no máximo o quê? 2 horas. Então, o dirigente sempre tem que estar atento ao horário e cumprindo todas essas regras de horário que são importantes, tem a sua finalidade. O segundo ponto aqui, meus irmãos, que é um ponto muito interessante e que possivelmente os irmãos já observaram. Ele comenta aqui, André Luiz, de um aparelho para gravação de vozes. Nós já vimos esse aparelho ali na nossa sala mediúnica? Não.
não está disposto. Por quê? Nós vamos ter um capítulo aqui que a gente vai ver hoje que vai desenvolver melhor para a gente. Ver o seguinte: o aparelho, meus irmãos, ele tem por finalidade principal gravar mensagens de teor instrutivo. Ou seja, se nós tivéssemos um grupo no qual manifestasse irmãos, espíritos de natureza elevada, trazendo mensagens de instrução de caráter geral, que tivessem por finalidade serem publicadas posteriormente, justificaria a existência de um aparelho gravador. Por exemplo, vamos ver aqui, quem souber pode falar para mim. Nós temos na literatura espírita 2 obras com mensagens altamente instrutivas e aproveitáveis que aconteceram, que vieram, foram extraídas de uma reunião mediúnica na qual o Chico participava, onde nós temos lá mensagens, por exemplo, entre elas de Padre Eustáquio. Vocês sabem que as 2 obras são essas? Instruções psicofônicas e a segunda? Vozes do Grande Além. Isso aí. Então é o seguinte: a reunião do Chico justificava a presença de um gravador, porque ali nós tínhamos espíritos elevados que davam instruções e que tinham por finalidade depois instruir ou serem divulgados para um público grande. Agora, considerando que nós estamos numa reunião onde a maioria dos manifestantes, 80, 90% deles e do tempo, são de irmãos nossos enfermos espirituais, e mais, considerando ainda a discrição, a reserva e o cuidado que a espiritualidade amiga nos pede em relação às situações particulares que nos tocam, qual que é a recomendação que a gente tem? De dar publicidade ou de manter sob sigilo que a gente escuta e participa ali? É o sigilo. É como, meus irmãos, a impropriedade do gravador numa reunião mediúnica de desobsessão é como se um psicólogo, nos atendimentos que fizesse, gravasse a conversa com os pacientes e divulgasse depois. Quantas situações pessoais ele iria ferir, comprometendo o próprio tratamento daqueles que o procuram? Ou como se uma equipe médica colocasse uma câmera de gravação dentro de um bloco cirúrgico, onde a pessoa está ali completamente exposta, está completamente nua, passando ali pelas cirurgias as mais diversas possíveis, e depois essa gravação tivesse aí domínio público ou divulgação ampla, aí numa mídia social, numa rede social, etc. Nós rapidamente percebemos que isso seria completamente impróprio. Gravar uma cirurgia, divulgá-la, ou gravar um depoimento, uma conversa dentro de um consultório de um psiquiatra, de um psicanalista, de um psicólogo e divulgá-los. Na reunião mediúnica acontece de maneira semelhante. Nós precisamos tratar com discrição e reserva as dores que os nossos irmãos ali trazem, dividem conosco, com a finalidade de serem amparados, acolhidos e instruídos. Tá bom, meus irmãos? Esse é o porquê da ausência do aparelho gravador de voz nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Então vamos lá. Vamos para o próximo capítulo que a gente vai comentando e o tempo vai passando, mas com a finalidade da gente aprender. Capítulo 11. Chegada dos companheiros. Os benfeitores espirituais de plantão, na obra assistencial aos irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozerio, tumulto, gritos ou gargalhadas. Lembrem-se os companheiros encarnados de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital, credores de atenção e carinho.
A obra de socorro está prestes a começar. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. Vamos entender aqui, meus amigos. Um dos poucos ornamentos, um dos poucos enfeites ou adereços que a gente tem aqui no salão é uma plaquinha na parede aqui, ó. Qual que é? É o silêncio. Nós temos ali o silêncio com prece, aqui também, para que todos nós nos habituemos a cultivar o silêncio, até porque essa sala de estudo, antes da pandemia, havia aqui também um grupo mediúnico. A casa tinha 2 grupos mediúnicos. Depois da pandemia, a gente reuniu em um só, né? Mas no futuro podemos vir a constituir novamente o segundo grupo. Qual que é a finalidade da gente compreender essa questão do silêncio e o silêncio na prece? A gente tem que entender o seguinte: primeiro, como nós formamos na condição de um grupo mediúnico ou de frequentadores e participantes da casa espírita, à medida que o tempo passa, nós formamos uma grande família. Que bom que é assim. Qual que é a reação ou o impulso inicial que a gente tem ao rever alguém que a gente gosta muito, que a gente estima muito, que a gente sente saudade, que a gente se alegra em rever? É um afeto, é a reação do abraço, é da estima, às vezes até mesmo da brincadeira, enfim, é algo natural nosso. E que bom que é assim, porque isso alimenta o coração, isso alimenta a alma. Só que, em se tratando, meus irmãos, do grupo mediúnico, nós estamos, é como se a gente já estivesse entrando dentro do globo cirúrgico, ou dentro do ambiente hospitalar, onde nós estamos, sim, junto com a equipe de trabalho, mas bem do lado da equipe de trabalho encontram-se também quem? Os enfermos. E para um enfermo, muitas vezes o silêncio é um grande favor que a gente faz a ele. É só a gente imaginar o seguinte: imaginemos se nós estivéssemos internados num hospital, padecendo de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça muito forte, e alguém chegasse gritando ou rindo na maior altura do nosso lado. Incomodaria, não incomodaria? Ou se não, se a gente está com uma dor muito intensa, muito incômoda, custamos a pegar no sono, e para poder sentir ali um pouquinho de alívio, pelo menos durante aqueles instantes que a gente estiver dormindo, e alguém chegasse fazendo um barulho tremendo, e eu acordasse assustado e a dor voltasse de chofre repentinamente. Ou se não, eu estivesse ali altamente perturbado e desequilíbrio, e alguém com uma atitude ou outra dessa, né, de vozerio, de tumulto, me agitasse ainda mais. Então, meus irmãos, por tudo isso é que André Luiz fala conosco o seguinte: chegando na sala mediúnica, nós podemos sim nos cumprimentar, saudar de maneira, não de maneira efusiva, mas de maneira mais contida, uns aos outros, mas lembrar o seguinte: os enfermos já estão aqui presentes. E mais, o que os médicos psicofônicos dividem e comentam conosco? Muitas vezes o enfermo espiritual já está ali junto dele, exercendo uma forte pressão, e não fosse o processo de educação mediúnica de cada um dos médicos participantes do grupo, era capaz que acontecesse até o quê? Um início de uma manifestação ali fora de hora. Porque o médium psicofônico às vezes já começa a sentir a presença, a influência e o desejo de manifestação da entidade comunicante bem antes do início da reunião. Então, se a gente chega na sala mediúnica nesse clima de falar alto, de tumulto, de rir no alto, de assunto impróprio, conforme nós vamos ver aqui, nós estamos fazendo o quê? Um desserviço para os enfermos espirituais e para os médiuns que às vezes estão ali custando assegurar aquele irmão que está muito enfermo, que está muito desequilibrado. Tá bom, meus irmãos? Então,
essa explicação, essa orientação de André Luiz é de grande valor. Eu até peguei uma anotação que tinha aqui no exemplar do livro de obsessão de meu avô, onde ele escreveu o seguinte: o trabalho pede recolhimento e amor acima de tudo. Entrei na sala mediúnica, é hora de quê? De nos contermos. Os enfermos já estão presentes. Eles precisam da nossa ajuda. É só eu lembrar o seguinte: se eu tivesse deitado numa cama morrendo de dor, como que eu gostaria que alguém se aproximasse de mim? Agitado, gritando, falando alto, ou com uma voz mais mansa, mais tranquila, num clima de prece? Aí nós vamos acertar, tá? Vamos em frente, meus amigos. Capítulo 12. Conversação anterior à reunião. Há sempre margem a conversações no recinto para os que chegam mais cedo, cabendo aos ceareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias, a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Então, uma primeira observação aqui de André Luiz, felizmente a gente praticamente não vê aqui no nosso caso, seria o seguinte: eu chego mais cedo no dia da reunião, que começa às 8, né? Aí o tempo está sobrando, eu faço o seguinte: peraí, eu vou dar um pulinho aqui na frente do solar, tem um barzinho aqui com a televisão, está passando o jogo lá, eu vou assistir uns 20 minutinhos e vou voltar para a sala mediúnica quando estiver faltando 5. O que André Luiz pede para a gente? Não faça isso. Porque às vezes ali, por exemplo, se for um psicofônico, ele já está com o irmão que vai se comunicar na companhia dele. Se ele for ali para frente com o barzinho na hora, naquele clima, naquele tumulto, naquela algazarra, o que vai acontecer? Ele vai comprometer o trabalho. Então chegou cedo, fica quietinho, entra para a sala mediúnica, vai entrar no clima de prece, de meditação, né, de recolhimento. Continuando, André Luiz. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Evitem os anedotários jocosos, ou seja, contar uma piada, né, fazer uma gracinha, um gracinho de mau gosto. As considerações injuriosas a quem quer que seja. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Então, por exemplo, nós chegamos, se a gente tiver a oportunidade de conversar um pouco ali no recinto da reunião, antes da reunião, que a gente tenha muito cuidado e vigilância com o que a gente vai conversar. Por exemplo, não é a hora de eu entrar ali e falar da política, falar do time de futebol, falar do que está acontecendo, né, no crime que aconteceu na cidade, o problema que aconteceu no trânsito, a dor que eu estou sentindo. Enfim, meus irmãos, nós temos que evitar todo tipo de assunto dessa natureza. André Luiz fala: esqueçam as críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem a atividade, seja a nossa palestra algo de bom e edificante, que auxilie e pacifique o clima do recinto, ao invés de conturbá-lo. E aí eu até fiz uma anotação aqui, que é o seguinte: o que nós já tomamos por hábito nesses instantes que muitas vezes antecedem o início da reunião? A gente tem, muitos de nós, né, levam um livrinho, às vezes um livro de meditações evangélicas, um desses livros de Emmanuel, por exemplo, para a gente ler ali uma página ou outra, enquanto está esperando o início da reunião. Então, meus amigos, é momento de oração, de contenção, cuidado com os assuntos, com as conversas, porque tudo isso é fator de indução, ou seja, é fator que vai piorar ou vai ajudar os enfermos espirituais que já estão ali no recinto. Capítulo 13. Dirigente.
Esse capítulo aqui é muito interessante. André Luiz vai falar assim conosco. O dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade superior espera nele o apoio fundamental da obra, direção e discernimento, bondade e energia. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que as suas funções diante dos médiuns e frequentadores do grupo são semelhantes às de um pai de família num instituto doméstico. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui, ao longo dessa obra, né, que tem aí 73 capítulos, André Luiz vai reservar uma orientação, um ensino, um conselho para cada um daqueles que fazem parte do grupo. E aqui André Luiz começa a falar do dirigente, daquele que tem a responsabilidade de quê? De conduzir, de orientar e de dirigir, do ponto de vista encarnado, a tarefa do intercâmbio mediúnico, da reunião mediúnica. Vamos recapitular aqui rapidamente o seguinte. No livro que a gente estudou alguns meses atrás, dos domínios da mediunidade, quem lembra aqui qual era o dirigente encarnado da reunião mediúnica desse, descrito aqui nesse livro? Vamos ver quem lembra do nome dele. Raul Silva. A figura de Raul Silva, descrita por André Luiz, é muito interessante porque ele começa no capítulo 3 do livro dos domínios da mediunidade a descrever os principais membros daquele grupo. Vejam que interessante o que ele fala de Raul Silva. Conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador, e detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou: este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Então, André Luiz faz uma descrição sucinta de Raul Silva, e que depois vai ser melhor conhecido por nós nos capítulos seguintes, mas a gente vai ver, por exemplo, Raul Silva sendo diretamente orientado e assistido pelo dirigente do grupo mediúnico de hoje, do plano espiritual. Alguém se lembra do dirigente espiritual da reunião, lá do grupo de Raul Silva? Clementino. É o Clementino. Então, o Clementino contava muito com Raul Silva. Da mesma forma que Raul Silva sem Clementino teria suas possibilidades altamente diminuídas. Porque todo trabalho na casa espírita, meus amigos, é um trabalho conjunto. Não tenho dúvida, por exemplo, de que quando a gente se dedica com carinho e boa vontade, por exemplo, a tarefa da divulgação, da explicação, nós nunca estamos sozinhos. E mais, quando a gente está nessa tarefa, a gente sempre pede a ajuda dos benfeitores da casa, porque sem eles, a gente ia gaguejar aqui o tempo todo, ia falar o que não der, ia ser infeliz no falar. Mas graças a Deus eles nos ajudam. Então, André Luiz vai descrever o que se espera, pelo menos para que o dirigente se esforce nesse sentido. Ele vai falar o seguinte, que ele se assemelha ao pai de família no estudo doméstico. E é o seguinte: autoridade fundamentada no exemplo. Então, se todos nós, enquanto espíritas, precisamos nos preocupar muito em viver aquilo que a gente fala e estuda, o dirigente vai ter que se esforçar ainda mais. Hábito de estudo e oração.
dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios. Ele não pode ter um ou outro favorito, que gosta mais de um ou de outro, né? Brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará todos os componentes do conjunto, a atenção e o carinho idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos. Então a gente pensa o seguinte: imagina o melhor professor que nós já tivemos. É a conduta que o dirigente vai precisar se esforçar em ter. De ter atenção, tratar todos com dignidade, procurar atender as dúvidas, as preocupações de cada um dos alunos. Se não souber, procurar compreender, trazer uma explicação depois, e etc. E continua. E como se erguerá perante os instrutores espirituais na posição de médium esclarecedor mais responsável, designará 2 a 3 companheiros sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam assessores em serviço e o substituam nos impedimentos justificados. Isso aqui, meus irmãos, é de grande importância na tarefa. Isso aqui, o zelo com essa orientação e com esse critério, ajuda a manter a própria tarefa de pé. Vamos entender aqui um pouquinho. Há uns anos atrás, quando, por exemplo, hoje em dia, no nosso grupo mediúnico de esclarecimento, estão aqui presentes eu, sou Evandro. O Euler não está aqui hoje conosco, viajou a trabalho, né? E não estou me esquecendo de ninguém, não, né, senhor? Somos nós 3 atualmente. Há uns anos atrás, quando eu ingressei no grupo mediúnico, quem o dirigia era o meu querido avô. E ele, então, tinha no grupo a ajuda do senhor Evandro, a ajuda do Alberto, meu tio, e numa certa altura, depois de um tempo de experiência, de estudo, de esforço e de compreensão da tarefa, ele me chamou para ajudar também. Portanto, chegaram a ficar 4 esclarecedores do grupo mediúnico. Só que a vida é muito dinâmica. E se todo mundo na vida física tem a certeza que não escapa ninguém da morte física, na casa espírita a gente tem que estar ainda mais atento a isso. Portanto, meu avô já partiu, o Alberto também. A bondade divina está deixando o seu irmão firme e forte com a gente. Antes era seu avô, Erma e o João Flávio. Ah, sim. E nós tínhamos um outro grupo já. O segundo grupo. Flávio era com eu daqui. Isso. O segundo grupo mediúnico que a gente tinha, João Flávio, o eu e a Ana Marlene. Chegou a ter 3. Você deve ter 3 reuniões simultâneas. Da mediúnica já? Uma aqui, uma na sala de cura trabalho. Uma com os novatos, uma com os intermediários e a sênior lá no grupo. Então, meus amigos, a gente vê o seguinte: graças ao zelo com essa orientação, a tarefa não acaba. Por quê? Imaginemos se o diretor se arvorasse, né, como o único capaz de exercer essa tarefa. Primeiro que mesmo durante a vida surgem impedimentos, uma viagem a trabalho, um adoecimento, né, um ou outro imprevisto familiar que nos impede de estar no dia. E a tarefa precisa continuar. Então, é muito importante que se forme o que? Essa equipe de esclarecedores. É muito importante. Não é à toa, meus irmãos, que a gente tem aqui na casa uma preocupação crescente com a educação da juventude espírita. Nós temos, nas nossas reuniões e encontros dos professores das escolas de evangelho, acentuado e intensificado a formação dos jovens. Por quê? Porque nós precisamos que eles compreendam a abrangência do trabalho, a importância do trabalho
e um dia, quem sabe, venham a exercer tarefas, funções também na casa. Tal como um dia a gente foi jovem e foi integrado aos poucos ao trabalho. Então, graças a existir uma equipe e mais, todo o trabalho cristão é de natureza coletiva. Nenhum de nós sozinho exerce, por exemplo, faz uma reunião mediúnica. Pode ser um ótimo método de esclarecimento. Ele sozinho não se basta. Ele precisa do psicofônico, do médico de apoio, do passista. Ele precisa também de um ou mais esclarecedores, porque vão ter situações durante a reunião mediúnica, por exemplo, às vezes alguém está na subcorrente da passividade, começa a passar mal, ele vai precisar acompanhar, tomar providências, e às vezes vai estar acontecendo uma comunicação em paralelo. Então, meus irmãos, por tudo isso que André Luiz dá esse conselho valioso, que serve para a nossa casa, como serve para toda e qualquer casa espírita ou tarefa mediúnica de desobsessão. Formem uma equipe de esclarecedores. Porque tudo muda, tudo passa. Hoje nós estamos aqui trabalhando, mas até quando Deus vai permitir? Né? A nossa presença, o nosso trabalho. Então, não podemos nos esquecer ou deixar isso em segundo plano. Essa equipe precisa ser formada, precisa existir. Vamos adiante. No capítulo 14, nós temos aqui pontualidade. Pontualidade. Tema essencial no cotidiano. Disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado, etc. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves na vida superior, a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Então vamos entender. A pontualidade, meus irmãos, é uma qualidade que todos nós estamos em processo de aprendizado, uns mais, outros menos. Nós, então, existe uma cultura, muitas vezes a gente ouve falar, em parte a gente participa ou não disso, de que o brasileiro às vezes não é muito adepto do horário, da pontualidade, né, do compromisso marcado ali na hora certa. Entretanto, acredito que todos nós já percebemos o seguinte: nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos mudar isso. Ou seja, se a gente participa de um compromisso, de uma determinada tarefa, e se estivermos na condição de responsáveis, que a gente exija ou que a gente peça e dê o exemplo cada vez maior de que o horário seja respeitado. E no que diz respeito à tarefa da desobsessão, os espíritos não abrem exceção. Eles falam conosco, precisa ser solene, precisa, conforme eles nos dizem aqui, nós precisamos nesse aspecto de sermos o quê? Austeros. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austero. Então vamos lá, vamos entender aqui na nossa prática como que funciona. A nossa reunião, meus amigos, conforme muitos de nós já sabemos, é marcada para ter início que horas? 8 da noite.
Quando der 8 horas, o dirigente vai lá e tranca a porta. Por quê? Para que todos nós nos habituemos ao seguinte: eu cheguei 8h01, nossa, 1 minutinho, é 1 minutinho. Então, se a porta já estiver fechada, às vezes já até aconteceu de um ou outro de nós tentar abrir. A porta precisa permanecer fechada. É um fator de educação para todos nós, porque nós vamos adivinhar rapidamente. Se nós começamos a abrir uma margem de tolerância, não, alguém vai chegar 8h01, vai ter que que chega 8h02, 8h03. O que vai acontecer no horário de início? Vai só postergando. Na hora que a gente assusta é 8h10, é 8h15, e nós, infelizmente, às vezes temos esse mau hábito de ir acomodando com determinadas rotinas. Então, nesse ponto, o dirigente, o responsável, não pode abrir exceção. Então, meus irmãos, às vezes, um ou outro de nós pode até, na melhor das intenções, de querer ajudar, de querer participar da tarefa. Às vezes teve um problema no trânsito, teve um ou outro imprevisto que acontece com todos nós. Aí a gente pensa o seguinte: eu vou chegar lá, vou ligar para o Júlio, vou pedir o Júlio para avisar o Lucas, o senhor Evandro ou eu, que eu vou chegar às 8h05 para abrir a porta para mim. Não é chatice nossa não abrir. Se abríssemos, estaríamos desobedecendo quem? Os benfeitores espirituais, que nos pedem o rigor moral. 8 horas, os espíritos superiores estão lá com os enfermos. Já estão presentes. E aí, e mais, Fernando, se nós perguntarmos aos psicofônicos como que estão os nossos irmãos que precisam de tratamento de se comunicar? Inquietos, agitados. Os psicofônicos às vezes estão tendo grande dificuldade para poder educá-los e contê-los. Imagine, vamos começar 8h05, vamos começar 8h10. Não pode ser assim. Então, meus irmãos, se acontecer com qualquer um de nós, e pode acontecer com qualquer um de nós, um imprevisto, às vezes um acidente no trânsito, um problema em casa na hora de sair, etc., que eu não consigo chegar para pegar a porta aberta, qual a alternativa que nós temos? Vem para o estudo. Vem para o estudo. Com quem de nós aqui já aconteceu o seguinte: eu cheguei atrasado, não consegui ir para a reunião, fui para o estudo e percebi que aquele estudo parece que foi feito para mim? Muitos de nós. Então é o seguinte, não é fator de desânimo, né? A espiritualidade vai tomar as providências. Por exemplo, se é um psicofônico que chegou atrasado, eles vão encaminhar o irmão ou a irmã que está junto dele para que se comunique por meio de um outro médico dentro do grupo, mas aproveita e fica para o estudo, porque no estudo ainda assim vai ter proveito e vai ser amparado, vai ser assistido também, tá? Então, nesse aspecto aqui, não é excesso de rigor da parte do dirigente, não é chatice, não é intransigência, é simplesmente um critério que a espiritualidade superior pede para que a gente não tergiverse, para que a gente não, ou seja, não abra exceções. Deu horário, deu horário. E quando ele fala de 15 minutos antes, por quê? Quando a gente fecha a porta, nós vamos ter ali cerca de 10 a 15 minutos da leitura preparatória e da prece inicial, quando então se iniciam as comunicações, tá? Então é direitinho o que a gente se esforça em seguir aqui na casa. Capítulo 15. Mobiliário para os trabalhos. O mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar limpo, ou seja, escolmado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. Então vejam que interessante, a sala mediúnica não deve ter nada. Vamos colocar aqui uma foto do dirigente da casa, ou do ex-presidente da casa, ou uma foto do Chico, uma foto de Dr. Bezerra. Eles pedem para que a gente não coloque nada. Quanto mais, meus irmãos, alguma extravagância que escapa até a própria doutrina, né? Ou seja,
uma espécie ali, como se a gente, por exemplo, tivesse nas cadeiras um símbolo aqui, um desenho, algo assim, não deve ter nada. Nós vamos entender o porquê. A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitada. Se tivermos de acrescentar algo, aditemos 2 bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais ou para o socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo, quando necessite de paz, à distância do círculo formado em comunhão do pensamento. São as cadeiras ou os bancos da subcorrente, que o nosso grupo possui também. E concluindo, evitarmos tapetes, jarros, telas que enfeite os outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Vamos aqui procurar ilustrar isso de alguma forma. Imaginemos que nós, com a melhor das intenções, encomendássemos um adesivo, um adorno com a vinha, um ramo de vinha, tal como a gente tem lá no início do Livro dos Espíritos, que é um símbolo que remete ao Evangelho do Cristo, dizendo que ele era videiro, etc. Se uma pessoa, vamos supor que um irmão nosso desencarnado, chega ali para comunicar e ele tinha ligação, por exemplo, o vício do álcool, ele vai bater o olho aqui, o que ele vai lembrar? Que saudade, Como seria bom vir aqui nessa hora, tal ou tal bebida. Então, meus irmãos, por isso que eles nos pedem o seguinte: não coloquem nada, nenhum tipo de enfeite, nenhum tipo de adorno, nenhum tipo de tela, de foto, de etc. Porque nós estamos recebendo, irmãos nossos que estão com a mente enferma. E a mente enferma pode pegar algo que para nós é positivo e fazer o que com ela? Distorcer. Por isso, a ausência completa de adornos, de enfeites, de imagens de qualquer natureza. Tá bom? Capítulo seguinte. Nós estamos indo rapidinho aqui para a gente ir vencendo os capítulos, tá? Porque outros capítulos mais adiante da obra vão demandar um emprego maior de tempo nosso. Então vamos lá. Cadeiras. As cadeiras para reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que sugiram a cesta. Ou seja, não coloque uma cadeira, uma espécie de um sofazinho, de uma poltrona na mesa mediúnica, porque aquilo ali vai favorecer o quê? O sono. Nós já sabemos, por exemplo, que existem irmãos nossos que nos induzem a hipnose dentro da reunião. Se eu então sento numa cadeira e sinto que eu estou igual aqui em Belo Horizonte tem um cinema, uma vez eu fui para a Cris, é uma poltrona de todo tamanho que a gente assiste com conforto danado. Se você tiver com sono e for um filme tranquilo, você dorme. Então é o seguinte, se você chega numa reunião, você precisa estar acordado, desperto, atento, e chega ali e senta numa poltrona, nossa, que maravilha, que beleza, vai induzir ao sono. Não é o local de sono. A reunião não é feita para induzir a gente ao sono, a gente tem que estar atento. E o sono é um problema sério. Jesus deixou para a gente uma lição no Evangelho dele muito significativa nesse ponto. Quando ele foi lá para o horto, nos instantes finais dele junto dos discípulos, os 3 discípulos que ele levou, enquanto ele rezava, fizeram o quê? Dormiram. Dormiram uma vez, Jesus voltou, chamou a atenção deles. Eles, mestre, que coisa, o Senhor nos desculpe e tudo. Aí Jesus afastou de novo por orar. Pediu para que eles ficassem em prece, em oração. O que eles fizeram? Dormiram de novo. Então, meus amigos, a hora do trabalho é hora de atenção, é a hora de concentração, onde tudo que nos induz ao sono deve ser afastado. Não é à toa que nos capítulos anteriores eles pediram o que para a gente? Vocês descansem um pouco ao longo do dia, se for possível, evitem ter muito desgaste no trabalho, façam o possível para ter uma rotina mais leve,
Tentem chegar às vezes um pouquinho antes em casa, descansar um pouco antes de vir para a reunião, ou então não durma tarde no dia anterior, para quê? Para a gente chegar bem no trabalho. Continuando. Evite-se o uso de poltronas que surgiram à cesta, como também o emprego de móveis desprovidos de qualquer anteparo, a feição de tamboretes que impõem o desconforto. Ou seja, a gente não pode usar também uma espécie de banquinho, porque aquilo ali a gente não teria um apoio para as costas, com alguns minutos a gente sentiria muito desconforto, e aquilo ali atrapalharia o trabalho, a concentração que a gente precisa. Utilizemos-nos de cadeiras pesadas da Constituição para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva, habituais nos meios em trânsito, mas construídas em estilo singelo, como o espaldar é um encosto, amplo e alto que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados além do plano físico. Vejam que interessante. A cadeira precisa apresentar uma característica essencial, que é o quê? Robustez, força. Nós, meus irmãos, que já participamos de grupo mediúnico, alguns de nós aqui presentes, o que acontece de vez em quando? Alguns irmãos se comunicam com muito quê? Muita agitação e muita força. Se, ao se deparar com um irmão, um espírito muito agitado, ali numa cadeira fraca, o que aconteceria? A cadeira se quebraria. Por exemplo, se a gente pegasse uma cadeira dessas brancas plásticas, aquilo não tem robustez. Dependendo da situação do espírito comunicante, poderia quebrar, machucar o membro, geraria uma distensão enorme no grupo, né? Interromperia a comunicação, daria um transtorno de toda ordem. Então, nesse aspecto, André Luiz é detalhado. Peguem uma cadeira robusta, que tenha um bom encosto nas costas, mas nada de poltrona ou de muita coisa muito acolchoada para não induzir o sono. Evitem-se cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruídos desnecessários e perturbações outras provoquem no ambiente. Então aqui ele conclui o capítulo e a gente percebe que as nossas cadeiras obedecem, né? Esses critérios aqui colocados por André Luiz. Vamos ver mais um capítulo e aí a gente termina por hoje, deixando o capítulo 18 em seguida para o último sábado de abril. Iluminação, capítulo 17. A iluminação do recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal, na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Ou seja, fechou a porta, está no momento da leitura, a luz se mantém normal. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto. E aí a gente observa que isso aqui é observado, sim ou não? Sim. Acaba as leituras, o dirigente levanta, vai lá e modifica a iluminação, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca, 15 watts. Chega a dar a potência da lâmpada. Por exemplo, de vez que a projeção de raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas. E aí a gente vê, né? A nossa lâmpadazinha obedece a esse critério? Sim, é uma lâmpada vermelha, fraquinha. E aí a gente para e pensa o seguinte: qual a finalidade? A finalidade, meus irmãos, nós já estudamos nos domínios da mediunidade, vamos ver também ao longo dessa aula. Algumas comunicações, para alguns processos de esclarecimento dos espíritos, vai ser necessário o recurso da tela ectoplásmica, que a gente já viu lá nos domínios da mediunidade. O que ela vem a ser? É uma tela fluídica formada no mundo espiritual e que, portanto, não é vista por nós enquanto encarnados, mas aqueles que têm a clarividência ou a intuição do esclarecedor, ele percebe. E nessa tela vão ser projetadas imagens que normalmente vêm do mundo mental e do filme da memória fotográfica que cada um de nós traz conosco,
dessa encarnação e de encarnações passadas, na qual o Espírito comunicante vai ver se formar ali imagens altamente favoráveis para o seu esclarecimento. E aí a gente para e pensa o seguinte: quando a gente vai no cinema, a gente entra, a luz está acesa, mas depois o que é necessário? Apagar a luz. Do contrário, a projeção na tela ficaria o quê? Prejudicada. Então, é um processo semelhante. Nós temos projeções de imagens numa tela, num anteparo fluídico, dentro do grupo mediúnico, que vai servir para o esclarecimento, para o conhecimento, para o apaziguamento do espírito comunicante em algumas situações. Se a gente tivesse uma luz muito clara, isso seria impedido. E não somente isso. Nós estamos tratando com irmãos nossos em desequilíbrio, em sofrimento, que normalmente estão vindo de regiões do mundo espiritual caracterizadas o quê? Pela escuridão, pelas trevas. Então, nós não podemos chocar com uma claridade demasiada, porque do contrário a gente vai afugentar. A gente precisa acolhê-los com carinho dentro da luz que eles são capazes de suportar. Concluindo, André Luiz diz assim para a gente: de vez que a projeção de raios muito intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais, diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com o apoio dos recursos medianímicos da equipe. As lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos para se evitarem acidentes. Nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. Então, no tempo aí que não tinha energia a todo lado, se fosse uma reunião, a luz de lampião, eu precisaria ir lá e regular o flash e diminuir a intensidade da luz. Tá? Bom, meus amigos, são esses capítulos que a gente viu aqui hoje, ou seja, do 10 ao 17, portanto, conseguimos passar aqui por 8 capítulos, e a partir da próxima reunião, na última quinta-feira de abril, a gente segue do capítulo 18 em diante. Nós vamos franquear a palavra para que os irmãos possam participar, fazer perguntas, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. A gente só pede um minutinho para interromper a gravação e em seguida a palavra fica com vocês.